O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isto. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Muito bem, já começa os preparativos, onde Jesus vai se entregar. E quinta-feira ele vai fazer a sua última ceia neste mundo, sem a ressurreição ainda. E tudo isso vai se consumar na sexta. Mas hoje, o Senhor quer que nós reflitamos através do Evangelho de João, essa traição de Judas Iscariotes. Vamos entender um pouquinho, existe um mistério aí, porque vocês vão de concordar com o padre Marcos aqui, que a palavra de Deus diz que o Senhor, antes
de escolher os 12 apóstolos, para segui-lo, para prepará-lo, para formar eles, para que eles pudessem estar à frente da nossa igreja, o Senhor rezou antes. Vocês lembram disso? Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, antes de ele escolher, ele vai ao Pai, ele ora a noite inteira. Quando ele desce na planície da vida, ele depois, inspirado, ele começa a escolher um por um os 12. E nós não podemos cair num erro, porque houve até um concílio sobre isso. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus já sabia. Não, Jesus não sabia. Mas ele não é Deus. É Deus. Mas Jesus não sabia, porque senão, parece que algumas pessoas nasceram já predeterminada a ser exatamente aquilo. Vocês estão entendendo o que o padre está falando? Se você e a igreja declarar, não, Jesus sabia que ao escolher os 12, um dos 12, e era Judas, que iria traí-lo. Não. Jesus sabia que poderia haver um traidor ali, mas ele não sabia quem. Por quê? Porque se alguém nascesse com um prejuízo já de ser um malfeitor, então Deus não é Deus. Então tudo que Deus criou não é bom. Seria uma infâmia ler Gênesis, porque o autor sagrado lá declara: e tudo que Deus fez é bom. Então, Jesus, ao escolher os 12, ele não sabia que Judas Iscariotes seria aquele que iria o trair. Depois, Jesus foi percebendo isso. Atenção, depois. Aí você poderia perguntar também, padre, não tem um momento no Evangelho que Jesus, ensinando os apóstolos começaram a se agitar entre eles, os escolhidos, junto com os discípulos também, tudo junto. E Jesus começou a ensinar e a praticar uma vida que ele estava ensinando, e muitos começaram assim: mas essa palavra é dura, quem é que pode cumprir? Lembra desses ensinamentos que Jesus fazia? Lembra disso? Então muitos, Jesus disse, quem não estiver preparado, quem não quiser, Jesus já tinha dito, nós trabalhamos isso aqui também, Senhor, mas a tua palavra é dura, quem é que pode seguir? E muitos começaram a ir embora. O erro de Judas é que nessa ocasião que muitos foram embora, ele não tomou essa decisão. Agora, por qual motivo será? Nós não sabemos, por excelência, qual é o motivo que levou Judas a trair Jesus. Judas não era um mau homem, não era não. Ele tinha uma fama já na época, porque ele cuidava como se ele fosse um econômico de uma igreja. Cuidava das finanças da igreja. Ele tinha a fama de colocar, colocava no bolso e estava tudo certo. E ali, entre eles ali, eles tinham umas desconfianças. Judas está colocando. Então, Judas tinha esse mau hábito. Mas ele não era mau, porque Jesus o chamou também. Só que tem uma questão aqui, que ela vai vir de encontro com você agora, e comigo também. A
questão é séria. E foi o que a igreja declarou como grande possibilidade do motivo que levou Judas a trair Jesus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Não é brincadeira. Os judeus, vamos entender bem isso. Os judeus, na época de Jesus, eles aguardavam o Messias, o Cristo, o ungido, aquele que é Deus, que viria no nosso meio. Como Jesus veio, os judeus esperavam. Só que, já trabalhamos isso aqui várias vezes, mas eu vou voltar para a gente dar um checkmate nessa conversa. Só que, os judeus, na época de Jesus, eles eram divididos. Uns esperavam que ele viria como aquele que iria sustentar uma palavra de poder para honrar a lei de Moisés. E quem não honrasse, os líderes do mundo seriam eliminados e o povo seria todo elevado. É isso que uns pensavam. Outros judeus acreditavam, e isso era uma coisa muito dividida em grupos espalhados dos judeus. Outros judeus acreditavam que quando o Messias chegasse, ele ia chegar num poder glorioso, que quando ele aparecesse, desde o primeiro momento, falar, olha ele lá, todo mal, todo pecado seria extirpado de uma vez. Prá! Toda gente ruim ia explodir, ia sumir. É bem isso mesmo. O mal seria execrado na hora que ele viesse com o teu poder, porque ele é Deus. Mas muita gente dos judeus acreditavam assim. Vocês lembram de João Batista? Como é que ele anunciava o Messias? Está lá. Ele virá com um machado na mão. Imagina a cena. Olha como é. João já tinha um outro grupo, e ele anunciava a vinda do Senhor dessa maneira, como aquele que traz um machado na mão, e vai dar uma machadada na raiz do mal, e vai exterminá-lo. Quer dizer, rápido, assim ó, aos olhos de todos, uau! Tanto é que João depois, quando foi preso, chamou um dos seus discípulos, e pede para procurar Jesus, para perguntar se Jesus, e olha que João já tinha declarado, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Ele. Mas João começou a ficar confuso, e perguntou, para um dos discípulos ir lá perguntar para Jesus, serias tu mesmo, ó Jesus, aquele que nós deveríamos esperar? João Batista. Então, os grandes exegetas da Bíblia, ao olhar a traição de Judas, apóstolo de Cristo, escolhido por ele, junto com uma turma, aguardava também um Cristo, numa expectativa grande, de eliminar o mal, e todos eles se prevalecerem, porque eles eram um povo sofrido. Mas Judas começou a perceber, que apesar de muitos já terem ido embora, ele ainda foi apostando a ficha ali, no Cristo Senhor. Mas ele foi se frustrando aos poucos, e quando a gente se frustra, atenção agora, começa a vir um outro sentimento na gente, de raiva. Quando nós somos frustrados, nos vem um sentimento dentro da gente de raiva. Ele não queria eliminar Jesus. Os grandes exegetas diziam que ele não tinha intenção de acabar com Jesus, não. Mas como ele foi contrariado, porque o tempo ia passando, Jesus ia passando por cada crivo de perseguição, e a gente foi vendo tudo isso nesse tempo do crisma, da quaresma, que muita gente queria apedrejá-lo, outros, os judeus começaram a perseguir ele,
Começavam a falar, tu é blasfêmia. Que ele sentava com o pecador. Que ele tirou 7 de uma mulher, ele tirou 7 demônios. Que a prostituta, aquela mulher prostituta, depois ficou lá na casa de Pedro enxugando. Veja, ele foi comer na casa do Nanico, lá esqueci o nome dele, Zaqueu. Ele começava a comer com os pecadores. E Judas foi vendo isso e começou a falar, mas e aí, cadê a mudança? E a mudança? Eu estou seguindo ele. E já fazem 3 anos que eu estou aqui ao lado dele. Eu estou vendo que esse homem aí vai morrer. Porque ele já percebeu, o Judas foi percebendo junto com os outros, que Jesus estava entrando estava pré-anunciando, eu vou embora, vão me matar. Aí ele começou a esparafusar a cabeça dele. E ele começou a sentir uma raiva de como se ele perdesse tempo de colocar e apostar as fichas dele ali. Então, ao dizer quem era Jesus, para os romanos que estavam procurando ele, junto com os judeus, somos sacerdotes, ele entendeu que ao dizer aquilo é porque ele estava vendo que aquilo não ia dar em nada, mas é porque ele se frustrou. Ele teve um ideal de Jesus. Que ideal? Este que você tem e eu também. Por exemplo, quando a gente faz um clamor a Deus, Senhor, nunca permita que ocorra um acidente horrível na minha família. E você vai rezando, poupe o meu filho, poupe a minha mãe, poupe isso, poupe aquilo. Senhor, se possível, não permita isso com a gente. Aí você começa a ver que o cerco vai fechando, e aí morre alguém, e você está pedindo para Deus. Você chora diante de Deus numa missa, num santo terço, num grupo de oração, numa adoração ao Santíssimo, não é? Mas aquilo, você fala, mas não aconteceu. Puxa vida, eu coloquei tanta expectativa quando eu entrei no caminho do Senhor, imaginando que Ele iria livrar esse mal, mas Ele não livrou não, e eu estou sofrendo muito. E olhe, pelo tempo que eu estou na igreja, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas até hoje, eu estou notando que não está valendo a pena seguir esta fé, chamada Una Santa Católica Apostólica Romana. Eu vou embora daqui. Aí não está Deus coisa nenhuma. Deus deve estar naquela outra igreja lá, porque eu vejo milagres acontecerem. Está sendo anunciado em todos os lugares, nas mídias e nas redes sociais. Olha, é para quem quer ver. Agora, na igreja católica, eu já estou um tempão, mas eu estou pedindo a Deus com tanta fé, fiz jejum, fiz penitência, sirvo lá dentro daquela paróquia, mas a minha vida, eu estou sempre vivendo uma angústia, eu estou sempre vivendo na tristeza, na perda. Veja, foi exatamente este o sentimento de Judas Iscariotes. Essa leitura é para a gente pensar, cada um pensar em si, sua fé católica, no qual você é batizado, e batizada é para pensar. Como você está administrando a demora? Como você está administrando as perseguições? Como? Como você está suportando isso? Com raiva, com mágoa? Sabe que o perigo da gente ter uma mágoa, porque Deus não me livrou, ou não livrou um dos meus, pode levar a nós trairmos Jesus. E a gente trai.
nós também traímos Jesus, como Judas traiu. Nem mais, nem menos. Aí você deve perguntar: e Pedro não traiu? Traiu, e 3 vezes. Qual é a diferença? Grande diferença. Porque Pedro, quando ele trai por 3 vezes, como Jesus disse agora no Evangelho, Pedro, quando ele cai em si, na hora que, porque Judas, quando percebe que houve uma traição, e por causa daquela traição, pegaram Jesus. E Pedro, quando falou: não conheço esse homem, nunca vi, não, me deixa, eu nunca vi, e sai correndo, os 2 traíram, brutamente, a fé. Só que Pedro, ele tem uma dor no coração, de ter feito o que ele fez, mas doeu tanto, que ele chorou. A palavra no outro texto, vai dizer que Pedro chorou amargamente, profundamente, durante horas, por aquilo que ele fez. Judas não. Judas sentiu como que um remorso, e ele tirou a própria vida dele. Por quê? Porque ainda não confiava no Senhor. Por isso que ele teve essa fraqueza. Ele estava zangado e falou: isso não vai dar em nada. Então qual é o problema ele não estava preocupado com os 30 dracmas de moeda. Não, aquilo não ia mudar a vida de Judas, não. É que Judas estava cansado de tanto tempo perceber que aquilo que Jesus estava fazendo, para ele, aquilo não ia dar em nada e não ia mudar a vida de nenhum deles. Falei: vamos parar, eu quero sair daqui. Então o que ele faz? Vou parar com essa brincadeira. Ó, Jesus está lá em tal lugar, esse aqui, ó. Na hora que eu chegar ali e estiver perto dele, dar um beijo nele, é esse, ele é Jesus. Ele está aqui, é esse aqui. Só que ele faz isso porque ele não acredita. Irmãos, aqui está o quinhão da nossa fé. Eu posso ter fraqueza, e quem não tem? Eu posso passar por períodos que muitas vezes, eu vou passar às vezes uma semana, que eu choro, eu questiono a Deus, mas mesmo assim, a gente sempre faz que nem Pedro, a gente volta e fala: perdão, Senhor, porque eu fiquei com raiva, porque isso me aconteceu. Mas Senhor, tenha misericórdia de mim, só me dá força para aguentar. Veja, a gente engata de novo o caminho de Pedro na nossa fé. Judas não. Judas vai embora. Quando ele fala, ele tira a vida dele, é porque realmente ele sentiu um amargo na alma dele, mas ele não teve. Veja, aqui que está a diferença. Por que existe o suicídio? E aqui a gente não condena ninguém. A igreja não condena quem se suicida, viu? Antigamente, mas muito antigamente, quem tirasse a sua própria vida, porque quem é que dá vida? É Deus. Então, quem é que só Ele pode tirar? É Deus. Por isso que a igreja não é a favor nem dessa, como é que fala, o pessoal que está quase morrendo lá, vamos desligar lá não é, a igreja não é a favor. Por quê? Porque é Deus que vai dar o momento daquele coração e o cérebro parar, e quando a medicina falar, ele está morto naturalmente, então porque foi Deus que pediu, agora chegou, é este dia, depois de todo um sofrimento, naquele dia, naquela hora, fez ali Deus deu a ordem, porque Deus deu a vida, Ele chama na hora que Ele entender. Agora, quem tira a sua vida, naquela época, não se fazia nem exéquias. Sabe o que é exéquia, né? É quando morre um cristão, tem um enterro dele, e no enterro a igreja, mas eu estou falando isso há muito tempo, lá no começo, a igreja não ia lá oferecer pela alma daquela pessoa que tirou a sua vida. Não ia não. É uma coisa mais recente na história da igreja, a igreja começou a falar, pode ir. Por causa da ajuda da ciência.
da psicologia, como é que fala? Dos médicos que mexem com isso também, os psiquiatras, que estudaram profundamente a mente, estudam ainda a mente humana, e foi mostrando que cada pessoa é única, e cada uma tem um comportamento, né? Uns têm mais facilidade, outras um pouco mais rápido, outro mais lento, o outro é mais devagar, o outro é mais fraco mesmo para dar aquela resposta, não consegue dar resposta. Então precisa ter um tratamento, um caminho longo com certas pessoas assim. A igreja falou, bom, então, pode ter havido, por causa disso, a igreja entende que alguns casos, ela pode ter havido o quê? Na verdade não é que a pessoa, ela quis tirar, porque ninguém quer tirar a sua vida, tirou por desespero, tirou porque estava fechado para a vida com Deus, não conseguia entender, e porque não conseguia abrir o coração, então ele falava, para que eu vou viver? Para eles não tinha sentido mais viver, não tem esperança, não acredita em ressurreição, nada, não acredita na vida eterna, nada, porque está fechado, se desesperou, ficou preso aqui. Então a igreja fala, não, vai fazer exéquia, porque só Deus sabe o que na horinha que ele vai lá tirar a vida, talvez naquela dor da alma dele, Deus sabe a psicologia que ele tem, e o que levou a ele esse ato tão terrível. Então hoje se faz exéquias, se reza a missa para quem tirou a sua própria vida. Mas a igreja continua dizendo, não se tira a sua própria vida. Só Deus pode tirar. Só Deus pode tirar. A igreja não mudou nada nisso. Ela só mudou nessa questão litúrgica de oferecer sim o sufrágio da missa pelas almas que também tiraram a sua própria vida, que foram batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, o que é importante você entender? Deus está demorando na minha vida. Será mesmo que essa caminhada que eu estou fazendo na minha fé católica, ali Deus está verdadeiramente falando na boca do bispo, dos padres? Será? Porque eu não estou acreditando mais não. Porque quando eu pedi, aí eu fiz uma comparação, lembra que eu falei para vocês no domingo? Não compare a sua vida com ninguém, e com a vida de ninguém. Só que a gente olha lá para muitos dos irmãos nossos, ou evangélicos, ou não evangélicos, que professam uma outra religião, e aí a gente fala, eles pediram, e lá Deus ouviu, e Deus trouxe, e Deus não permitiu, e a pessoa vai. Quantos fazem isso? Muitos, irmãos, mas muitos. E não precisamos nem fazer tantos esforços assim. Basta alguém vir participar de uma igreja local como essa, ela se encanta no primeiro momento. Tudo é lindo, a igreja é linda, o padre é bonito, a voz dos cantores são lindas, todas as coisas que prepararam são lindas, diferente da minha igreja. Tudo é lindo, tudo, se apaixona. Aí começam as homilias, mas aí entra no ouvido, que nem aquela parábola da terra boa, terra espinhosa, não caiu ainda na pessoa os ensinamentos de Cristo. O padre pode ter ficado 5 anos junto com o padre, a primeira vez que alguém deu uma cutucada um pouquinho maior na vida dela, dentro da igreja, essa pessoa às vezes é o padre. Essa pessoa foi a primeira a sair revoltada daqui, e ainda se puder levar um monte de gente, ela leva junto. Então isso mostra o quê? Que nós temos a mesma inclinação de Judas Iscariotes. Porque Deus, eu quero fazer Ele na minha medida. Ninguém faz Deus na medida. Nós é que devemos seguir a Jesus, não Jesus seguir a nossa maneira de viver. Quantas vezes a gente fala isso aqui? Quantas? Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não deveria contar,
Mas incrivelmente houve um milagre em mim. Teve um tempinho, não muito longo, que eu tive desejo de sair da Santíssima Trindade, desta paróquia aqui. Eu quis fazer uma experiência nova. Acho que todo mundo precisa. Pô, gente, eu estou quase 14 anos aqui na mesma paróquia. Chegou uma hora que eu falei, não dá mais, né? É o mesmo padre, os mesmos rostos, é a mesma não sei o que, é a mesma chateação, as mesmas lamentações, todo dia, todo ano, toda hora. Muitos, você vê que, somente quem está mais perto de você, não muda. Chega uma hora que o padre começa a entrar em crise também. Isso foi perto da época do Covid, da pandemia, vocês lembram, né? Quando começou. Antes um pouquinho eu estava numa crise terrível, eu queria ir embora. Eu já tinha preparado tudinho para conversar com o bispo auxiliar, sem ninguém saber, ninguém sabia. Mas aí veio o Covid, veio essa pandemia, né, do Covid-19. E ali Deus começou a trabalhar meu coração, porque eu peguei o Covid. E quando eu peguei, não tinha vacina ainda não. Aí eu comecei a ver, fulano morre Covid, fulana morre Covid, o outro não sei o que, o mundo para, todo mundo trancado. E ali eu mergulhei de novo num retiro com Deus. E eu comecei a me lamentar com Deus. Senhor, estou tanto tempo te servindo na mesma igreja, o que mudou? Até que Ele falou que precisava haver uma mudança, como Ele falou para aquele homem no capítulo 10 de Marcos. Senhor, o que mais eu preciso fazer para continuar aqui na paróquia? Eu já fiz tudo. Me dá uma outra paróquia, um outro lugar para eu voar aí. Tem gente aí que está precisando aí fora, precisa conhecer a minha espiritualidade também. Apesar de eu estar na Rede Vida, na rádio, tem gente que precisa. E aí Jesus deu a mesma resposta que deu para aquele homem, deu para mim. Te falta uma coisa. O quê? O que, Senhor? Eu rezo missa, e olha que eu tento rezar quase todo dia missa. Eu só não rezo todo dia porque às vezes eu tenho que ir no programa, né? Mas olha aqui, sempre foi nos meus 14 anos, missas semanais, no final de semana, e missa de cura. Então, Senhor, eu fui um dos primeiros a trazer nesse local. O que mais? Falta uma coisa. Vende o que tens, dê aos pobres, pega a sua cruz e siga-me. Ah, meu Deus, que isso? É porque Deus estava me fazendo eu entender que eu também estava fazendo Ele na minha medida. Senhor, eu estou aqui te servindo há tanto tempo. Quando é que o Senhor vai me dar uma gostosura da minha vida, hein? Deu para entender o que o padre está falando? Eu quero sentir gostosura como padre, numa paróquia. Entenda, isso acontece até com padres. Aconteceu comigo. Eu não conto para vocês aqui para ficar, ai, será que o padre vai embora? O padre não fala essas coisas, fica quietinho. E tive a oportunidade de ir em outras igrejas que me foram convidadas, muitas, mas Deus pediu para que eu tinha que fazer sim uma mudança para um novo dentro de mim mesmo. É ilusão, é que nem casamento. Eu já estou 40 e poucos anos com a mesma véia. Não é assim? Vamos falar meio escrachado. Já não tem mais nada. Então, não vamos nem a 40, vamos a 30. Estou velho, ela está velha, a gente já falou tudo que a gente tinha que falar, a gente não tem mais. Não adianta, se ela se arruma, quando ela se arruma, ela fica feia. E se ela quer fazer ginástica, ela fica mais feia. Então veja, não tem mais nada. Chato. Será que, meu Deus, eu estou descobrindo que eu não deveria ter casado? Eu quero ser solteiro, mas prometo que não vou me meter com ninguém. Não dá uns troços doidos na gente assim às vezes? A gente olha assim e fala, mas
Eu descobri que eu não tenho vocação, padre. Por quê? Porque eu estou casado com uma mulher que eu não sinto mais nada por ela. Tem filho? Tenho, filhos lindos, maravilhosos, estou até casado, meus filhos. Mas e aí? Ah, padre, acho que é até pecado a gente viver assim, né? Eu queria fazer um voo novo. Não estou pedindo para arrumar uma mulher, não. Eu queria sair de casa, eu queria... Então Deus faz isso com a gente que é padre. A gente tem vontade de sair daqui também. Mas Deus fala: eu vou te dar um coração diferente. Quer? Quero, Senhor. Bem no dia que eu fiquei doente. E ali eu comecei a perceber quantas vezes eu estava fazendo Deus aqui comigo, como padre, na minha medida. Ele tinha que me satisfazer. Errado. Aí começou a acontecer umas coisas no mundo e dentro da igreja, que eu comecei a entender: é aqui que Deus está pedindo para eu continuar. Mas não porque Ele fala, porque aqui eu tenho um projeto para o povo necessário. Tem, mas aqui, porque eu tenho um projeto no seu coração, no meu. E aí, mas Senhor, eu vou fazer com amor, eu vou mudar o teu coração. E tudo que você for fazer, pode reparar que eu mudei as minhas homilias, irmãos. Quem está me seguindo aqui há 13 anos, eu mudei muito o meu estilo de oratória. Para onde agora as homilias Deus está conduzindo a gente. Olha só, as missas carismáticas, eu nem gosto de falar missa carismática mais. O que aconteceu com esse padre? Está veinho? Não, é porque Deus vai lapidando um menino novo padre para ser homem padre, a meninona nova aí casadinha para ser uma senhora casada, e assim por diante. O Senhor vai lapidando a nós, não é o outro, não é saindo, não, eu preciso. No mundo profissional a gente tem que fazer novas tentativas, mas na fé não. Na fé nós temos que ser novos na postura, no lugar onde a gente está. Senhor, se aqui me queres, nessa Galileia, aqui estou. Dai-me, Senhor, agora um coração novo, para poder agora dar frutos novos nesse lugar. E sabe o que é mais bacana? É que aqui nesse território chamado Parque São Domingos. Parque São Domingos? Não é Vila São Domingos. Aqui, Vila São Domingos, né? Butantã, não é? Rio Pequeno. Aqui Deus está fazendo um milagre. Muita gente de fora está vindo nas missas, porque falam: padre, o senhor não tem noção que através dessas suas palavras, das suas orações, eu estou vindo lá do Nordeste para te conhecer. Não é por causa de tamo junto, não. Não é por causa de bendita hora, não. Não. É por duas coisas. É por causa de, depois que o Senhor colocou aí seu rosto para anunciar Jesus do jeito que o Senhor está anunciando, mexeu com a minha vida, porque eu estava morrendo na depressão. E outra coisa, eu tinha acabado de perder meu filho e minha filha, eu já não tinha mais vontade de viver. Foi por causa da palavra que Deus, o Todo-Poderoso, glórias a Ti, Senhor, inundou o Teu coração para o Senhor firmar para nós qual é a verdade de Cristo. E aqui, Senhor, isso me levantou, Padre. Vem gente de todo lugar para cá. Então veja, não adianta dar voos, é você permitir ser transformado. Foi o que aconteceu com Pedro. Olha Pedro no primeiro momento, ele era um bom homem, e depois, só com a pregação dele, em um dia, ele converteu mais de 3.000 pessoas. Por quê? Porque ele foi transformado. Então, irmãos, a verdadeira religião, eu anuncio para vocês, é esta: a religião do Cristo crucificado, caminho de cruz, que deixou os apóstolos como aqueles que são a tradição para trazer pelo Espírito Santo a igreja dele rumo ao céu. É a igreja una,
Santa Católica Apostólica Romana. E quem tem que mudar sou eu. Sou eu. Como homem, como padre, você como mulher, como esposa, você como solteiro, solteirona, você como aquela que vive com alguém, mas não é casada, é você. Então quando a gente quer fazer Deus na medida, a gente vai se frustrar, porque Deus não vai fazer a tua vontade quebrada, porque nós estamos quebrados, Quantas vezes foi anunciado aqui, por causa do pecado, apesar de eu ter o santo batismo do meu Senhor, eu ainda trago a concupiscência, ou seja, uma inclinação forte, para fazer segundo o meu jeito. Então eu quero fazer uma religião do meu jeito. Deus não escuta isso, irmãos. E cuidado, porque na hora que você se frustrar, você vai trair o Senhor Jesus. Quanta gente mete o pau no Papa Francisco. Quem mete o pau? Muitos dentro da nossa fé, una Santa Católica Apostólica Romana, irmãos. Veja, isso é um escândalo. Vocês lembram aquela passagem que diz assim, que o cão vai comer de novo o próprio vômito? O que é isso? Antes não era nada, aí conheceu Jesus, entrou para a vida, saiu do vômito, veio para a vida, aí fez um Deus na medida dele, se frustrou, caiu do cavalo. Aí o que aconteceu? Sai contra Cristo e volta para o vômito de onde veio. Fala mal do Papa, fala mal do padre, pega aqui, faz um fake com o Padre Marcos e os outros padres, e recorta somente aquilo que é para dar ibope, porque hoje dá ibope fazer escândalo, dá notícia escandalosa, aí pega o padre dançando, pega, olha os padres de hoje aí, olha esses padres aí, meu irmão, minha irmã, é duro ouvir a verdade, mas como diz a santa palavra, a verdade vos libertará. Liberta-me, Senhor, liberta de mim, porque eu tenho muitas vozes dentro de mim, você também tem, e toda hora fica ressoando, cadê teu Deus nesta hora? Cadê? Isso aconteceu com Judas, isso aconteceu com Pedro, mas será que é ele o mesmo Messias? Por que Deus não livrou meu filho? Porque o pai não livrou o próprio filho. Por que Deus não livrou? Deus Pai não livrou o próprio filho? Seu grito devia ser esse. Por que Deus não livrou o próprio filho? Santo, santo, o teu não é santo. E quem se revolta com essa pedagogia de Deus, trai a Deus também. Volta para o vômito. Cuidado, irmãos. Eu já disse isso para você, digo para mim, não brinque, Padre Marcos, com o pecado. Porque foi por causa do pecado que Deus Pai não poupou o Filho para morrer por mim e por você. Foi por causa desse pecado nojento, essa coisa quebrada que está dentro de você e de mim, que a gente sempre quer o porquê comigo, porquê de novo, porquê que o padre falou isso na frente de todo mundo, porquê que o padre fez isso para ele e não fez para mim, porquê, oh meu irmão, minha irmã,
O silêncio de Maria não fala nada, não significa nada. O silêncio de Maria, que bonito, é para você, oh. Mas não entra na nossa cachola aqui. Gente, perceba como a gente é duro, como aqueles que comiam carne todo dia, as cordonizes, o maná, e chegava para Moisés e reclamava: cadê Deus? Já estou enjoado com essa comida todo dia. Esse é você, esse sou eu. Admita. Não vamos dar uma de bonitão, não. Não, eu não, padre. Você sim, meu irmão. Você sim, minha irmã. Cadê a tua vontade de Deus nesse tempo da vida? Cadê? Você trocaria as novelas no melhor capítulo que você gosta dela? Pode gostar. A vir celebrar a vida com Cristo na missa? Não mesmo. Você trocaria o teu descanso depois de um dia de tanto cansaço, para você dormir bastante, mas para você falar: mas antes eu vou para a missa? Não, você não vai trocar, você vai dormir, cara. Sabe por quê? Porque a gente está sempre preso em nós. Eu mereço descansar, eu mereço me divertir. Você merece. Mas enquanto o noivo está derramando o Espírito Santo dele no nosso meio, nós temos que nos divertir menos e orar mais. Nós temos que nos divertir menos. Se divirta, mas menos, meu irmão, minha irmã. Use e faça sacrifícios, porque aqui a vida passa que nem um relâmpago. Olha os filhos nossos morrendo tudo cedo. Olha os cânceres aí. O câncer hoje está levando todo mundo com 30 e pouco, 40 e poucos anos. Não é só veinho e veinha de 50 para cima, não. É jovens de 20 e poucos anos até os 30. Está levando uma carreira de gente embora cedo. E a gente não pega no tranco. A gente não pega no tranco. A gente tem uma sensação errada: não, comigo nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Eu pedi. E termino. Ser santo é ter a vida de Cristo. Não é ser bonzinho. Já falei isso para vocês. O que interessa para Deus é fazer o bem segundo Cristo Jesus, não segundo o filósofo tal. Nada, não, esse não. Fazer o bem segundo Max. Não, esse não. Segundo Jesus. Vou ser um filantropo. Vou ajudar muita gente de pobrezinho. Isso. Mas se você fizer por você, é bonito. Agora Jesus está pedindo para fazer isso com a vida dele. Aí o teor é diferente. É diferente. Não esqueça disso, não esqueça disso. Não adianta apenas ser bom. Precisamos ter a vida de bondade segundo a palavra que é Cristo Jesus. Ah, eu fiz porque eu sou bom. É você. Você não interessa, você está quebrado. Você pode fazer muita coisa boa, mas se você não tiver, não permitir a vida de Cristo viver em você, você está perdendo o teu tempo dentro da igreja católica. Por que a gente não faz como os apóstolos fizeram no começo? Essa palavra é dura. Quem é que pode aguentar? E foram embora. Então vão embora. Mas não traiam a fé católica. Não fale mal dos padres. Não fale mal do Papa. Não fale mal dos bispos. Não fale mal do irmão aqui. Não faça fofoca. Não queira saber a fofoca da outra. Não, meu irmão, minha irmã. Nós recebemos a vida de Cristo no dia do nosso batismo. Sabe o que a gente recebeu? A ressurreição de Cristo a gente já recebeu. Já recebemos.
Ué, Jesus não é ressuscitado? Se a gente recebeu o Espírito que Ele enviou, nós recebemos o Espírito do ressuscitado. Então eu não posso, ó a palavra, eu não posso viver do meu jeito, tem que ser do jeito de Cristo. Por isso que eu estou falando, você pode ser filantropo que fala, né? Você pode fazer o bem para tanta gente, isso é lindo. Mas se você não fizer com o juízo da fé de Cristo, você não está fazendo a vontade de Deus. Entenda, 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 porque é você. O que Jesus falou? É preciso nascer de novo. Eu darei a minha vida para você. Ah, mas eu sou bonzinho. Tu está quebrado, você tem coisa boa. Os artistas são bonzinhos, eles doam para doam, é tudo bonitinho, é tudo bonitinho, mas isso não é exemplo. Exemplo é, eu tendo a vida de Cristo, aí eu me abro com a vida de Cristo para o outro, porque não é para uma coisa eu ajudar, uma instituição lá, eu dou R$1 milhão, mando caminhões de cesta básica, mas eu nem vejo quem mora lá dentro. Uma coisa é essa. A outra coisa, meu irmão, eu chegar perto de uma pessoa, uma que mora lá, eu me comovo com ela, eu abraço ela, eu vou lá e passo um dia lá com ela. Esse tem o coração de Cristo, é esse, não é aquele que dá. Hoje uma parte dos pais modernos estão dando tanta coisa para os filhos. Estão ou não estão? Estão. Mas eles estão longe da vida dos filhos. Filho, faz o que você quer. Está longe, filho. Pai, você só dá coisa. O teu filho fala que você é bom porque você deu isso, que você deu aquilo. A sua avó é boazinha porque ela deu isso e aquilo. Agora, está todo mundo viciado a falar que o bom é aquele que dá. Não. O bom é aquele que se aproxima, olho no olho, e abraça, e fica lá, se for preciso, e não arreda o pé de lá, enquanto não ajudar aquele irmão. Esse tem a vida de Cristo. É estes aí que Jesus está chamando. Esse, aprenda, esse aí. Esse aí, você tem que pensar nisso. Não basta ser bom, eu tenho que ter a vida de Cristo. Vou ajudar a veinha a passar na rua. Que bonitinho. É bonitinho. Tu és católico, tem a vida de Cristo? Não, eu não acredito nem em religião, não. Isso aqui eu faço bem porque eu sou bom. Beleza, você está morto, cara. Isso não interessa para Deus. Continua ajudando as veinhas que a gente precisa, tá? Mas isso aí tem que ter a vida de Cristo. De Cristo. Vamos cantar um trechinho? Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso, Senhor, por isso vem. Espírito Santo, Espírito Santo. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não Levanta os entrará braços, no pés. reino de Deus. Vem,
Tem piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores, Senhor. E nós cremos e professamos hoje que Tu és a sumidade, que Tu és Deus, que Tu nos ensinas como caminhar nesta terra, Senhor. O Teu Espírito nos refaz novo, um novo homem e uma nova mulher, Senhor. Por isso, nós só podemos declarar piedade, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor, nesta noite, como foi noite, no dia que Judas saiu para te trair. Eu ainda vivo muitas noites, Senhor, dentro de mim, dentro da minha história como homem, como pessoa, como um batizado. Tem misericórdia de mim, Senhor, por eu não ser fiel, através do batismo que o Senhor me confiou, naquele derradeiro dia que eu nasci, Senhor, no Teu Santo Espírito. Tenha misericórdia de mim, Senhor, por eu pecar tanto, pelo meu egoísmo, pelos meus apegos a tudo que tem nesse mundo, pessoas, coisas, dinheiro, sucesso, mulheres, bebidas, comidas, orgias, vícios. Perdão, Senhor, por eu ainda ceder o meu murmúrio, a minha indignação, porque não foi do meu jeito. Sim, Senhor, eu só posso levantar os meus braços e dizer: piedade, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de todos nós, eu, da minha casa, dos meus irmãos. Ó Virgem Santa, Virgem pura, Virgem fiel, Maria, Mãe e Santa Imaculada, intercede agora, minha Mãe, pela minha causa e pela minha história de vida. Vem, Espírito Santo, vem por intermédio da Virgem Imaculada Maria, vem mudar a minha vida, os meus pensamentos, os meus afetos, todos desarranjados ainda, presos, egoístas. Sim, Senhor, derrama em mim, Senhor, a cura que eu preciso. Sim, Senhor, eu professo, Tu és Deus. Eu creio que é Tu, o Senhor, aquele que devia estar no nosso meio, que Tu tens vida eterna, Senhor. Derrama agora esta vida eterna sobre o meu batismo. Eu só posso levantar os meus braços, Senhor. Eu peço pelas mulheres que choram a saudade dos seus esposos, as mulheres e mães que choram a inconformidade do falecimento dos filhos. Perdão, Senhor. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã, entrega teu sufrágio a Deus. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé nesta hora, por esta enfermidade que entrou na minha casa. Sim, Senhor, eu não entendo, mas aceito. Eu não compreendo, Jesus, mas seja feita a Tua vontade, hoje e sempre. Ó Maria concebida, Senhor,
tenho pecado. Intercede, Santa Mãe, intercede agora por esse clamor que eu trago diante do teu filho. Ore alashira labahandaraye, ore ashira labacandarabai, ore alabarahanda. Vai orando, irmãos, vai colocando diante do Senhor o teu grito a Deus. Peça misericórdia a Ele, peça misericórdia por nós não honrarmos o nosso batismo. Oh Senhor, tem piedade do teu povo. Ore alashira labacandara lahandara labarahanda lai, ore ashira labacandara labarahanda lai, ore alabacandara lahanda. Vai orando, vai orando, vai orando. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. E eu levanto as minhas mãos na autoridade do meu batismo. Eu tenho batismo no nome da Trindade Santa. Por isso eu ergo a minha mão e declaro: hoje a salvação entra na minha casa, e eu professo em teu nome, Jesus, a tua vitória agora. Ora la shira la barahanda la ye, ora la shira la bacanda, sobre esta doença que chegou, Senhor, eu declaro a tua santa vitória diante do matrimônio machucado. Ora la shira la barahanda. Eu declaro, Jesus, na autoridade do meu batismo, que a tua vitória sobre o vício do álcool, das drogas, da pornografia e do adultério que vem acontecendo, eu declaro a tua vitória. Vai orando, vai orando. Ora basura labacandaraye, ora shira labarahanda, sobre aqueles que armaram e armam uma armadilha para quebrar o irmão, para destruir a vida do próximo. Senhor, eu levanto agora essa profecia, que esses homens e mulheres se arrependam. Derrama, Senhor, o teu Santo Espírito no coração deles, para que seja paralisada esta obra do inferno. Tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu entrego os enfermos, todos os doentes, na minha casa, na minha família, juntamente com aqueles que vocês trazem agora, e colocamos diante do ventre de Nossa Senhora, para que a santa e gloriosa vontade do Senhor se estenda sobre eles, não a minha. Eu apenas peço a tua graça, Senhor. Manifesta o teu poder na vida desses entes queridos, desses colegas, desses conhecidos, destes que pediram a oração, pela saúde do Papa Francisco, pela saúde dos nossos bispos, de nós padres, do teu povo, Senhor, pelo Brasil. Nós rezamos pelo Brasil. Esta terra te pertence, Senhor. Os nossos líderes, que eles recebam a conversão no coração deles, que eles professam a tua vida, Jesus, por causa do teu povo. Amém. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor está libertando uma mulher de um câncer na bexiga. O Senhor está tendo misericórdia de você, mulher.
porque você questionou Deus no diagnóstico dessa doença. O Senhor também está curando um homem com câncer no esôfago. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa conversão desses homens, Senhor. Obrigado, Senhor, pela conversão dessa mulher, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Podemos assentar, irmãos. Entrega tudo isso a Deus e à Virgem. Você teve a grande oportunidade da tua vida nesta noite, hein? Entrega para Deus confiante. Cantemos o nosso ofertório.